Olá, friozinho bom em Brasília, friozinho seco, né? E isso me faz lembrar da infância. Eu esqueci de pôr no meu currículo que eu tinha que acender o fogo do fogão também, fogão a lenha, claro, né? Era um especialista em começar com os gravetinhos menores, com folha, papel de jornal queimando. Em seguida, quando minha mãe assumia o fogão para o jantar, a chapa já estava quente, né? E o forno, se fosse o caso. Bom, mas a propósito de trabalho infantil, até o início da noite tinha mais de 1000 comentários do meu comentário a respeito do trabalho infantil, e a maior parte das pessoas dizendo que com elas se passou o mesmo, né? Que se formaram aprendendo bem cedo que o trabalho enobrece, o trabalho prepara o físico e prepara o caráter. Coisa boa. Bom, então vamos lá. Sérgio Moro pediu uma licença que vai da segunda-feira, dia 15, próximo, até sexta-feira, dia 19. Quer dizer, se a gente juntar sábado e domingo de antes da licença e sábado e domingo de depois, dá um total de 9 dias de tratar de assuntos particulares, como se noticiou, né? Eu não achei muito oportuno o momento. Talvez haja alguma necessidade, porque ele bem que poderia esperar mais um pouco, deixar passar aí essa onda que se fez com um produto de crime, né? tentando tirar poderes da justiça, que pegou criminosos, pegou corruptos, né? A propósito também, teve uma bela repercussão, isso que eu falei sobre o projeto de lei que pretende impedir que o corrupto, né, digamos, o sujeito tenha roubado da Petrobras aí um dinheirão, depois ele paga o advogado com o dinheiro da corrupção, né? Isso não é justo, né? E nem é justo que o advogado seja cúmplice disso, né? Aceitando sem perguntar, mas esse dinheiro não veio dos impostos de todos os brasileiros, não veio de uma empresa que é de propriedade dos brasileiros. Por falar em Petrobras, Petrobras e o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, é o conselho que evita, que investiga, que fiscaliza e que multa, né, questões de cartéis, de monopólios, de oligopólios, coisas assim, né, para manter o mercado livre, né? E só o mercado livre pode agir de acordo com a lei da oferta e da procura, né? A gente costuma atribuir ao mercado assim poderes divinos, né? Consequências divinas, que o mercado, tal como uma balança que vai se equilibrando, como se fossem vasos comunicantes, né? Que acaba encontrando o seu equilíbrio. Então o CAD existe para impedir isso. E descobriu que a Petrobras, no setor de gás, estava com atividades monopolísticas. E a Petrobras, então, estava respondendo por uma série de inquéritos lá dentro. Então, Petrobras e o CAD fizeram um acordo pelo qual o CAD arquiva os inquéritos, arquiva os processos da Petrobras, e a Petrobras se compromete a cair fora de suas participações no setor de gás. Vejamos aí, 100% na importação de gás, 77% na produção de gás, e está em 20 das 27 empresas distribuidoras de gás. Então, no período de 2 anos, máximo 3 anos, né, a Petrobras se desfaz de suas participações monopolísticas em empresas, né, principalmente de transporte de gás, né? E com isso abre o mercado de gás, vai baratear, porque vão entrar outras empresas, né, e vão disputar, vai haver concorrência nesse mercado de gás. Eu acho que, sim, o público em geral, você está interessado,
né, vai ser beneficiado, mas principalmente a construção civil, porque o cimento vai ficar mais barato, tem que ficar mais barato, porque o cimento trabalha muito com gás, o gás é energia, principalmente da indústria de cimento, da cerâmica, do vidro, né? Então essa também vai ser outra consequência. A propósito, o CAD, neste mesmo dia, condenou 11 empresas e 42 pessoas por cartel nas licitações de trens e metrôs em Minas Gerais, em São Paulo, no Rio Grande do Sul e aqui no Distrito Federal. A empresa líder, Alstom, né, é uma empresa, aliás, desculpem, a empresa líder aí nessa história, né, a Alstom, acabou sendo condenada a ficar 5 anos sem participar de licitações. Elas atuavam nas licitações, né? As empresas, são 26 projetos, com multas, a punição é multa, né? Não é condenação botar na cadeia, é multa. Multa de 515 milhões nas empresas e 19 milhões e meio nas pessoas. A Alstom, como eu disse, que foi a líder, é uma empresa francesa multinacional. Fica proibida de entrar em licitação por 5 anos. Ela e a Bombardier, que se não me engano é canadense, e a CAF, ficam sem benefícios fiscais, benefícios creditícios por 5 anos. Foram 42 pessoas, como eu disse. Partiu tudo isso de um acordo de leniência que foi feito com a grande empresa alemã, a Siemens. Então, está aí mais um caso de combate ao monopólio e o mercado é que sai ganhando. Ou seja, as pessoas que compram os produtos, que vão pagar as obras de metrô, obras ferroviárias, depois as passagens, né? Faz muito bem isso. Agora o mercado trabalha sempre com expectativa de futuro, né? É aí que se investe, sempre se investe no futuro, não se investe no passado, né? Do passado se pagam as dívidas, né? Como essa da Previdência, dívida pública que está crescendo assustadoramente. E aí o que pode criar uma boa perspectiva de futuro é a aprovação da reforma da Previdência, né? Que está andando assim a todo vapor, né? Continuou hoje, nesta segunda-feira, continuaram reuniões na casa do presidente da Câmara, é na Câmara que está se decidindo aí a votação em 2 turnos, depois vai para o Senado, né? Então lá na presidência da Câmara, o novo ministro Ramos já participando dessas reuniões, com muita disposição, e tudo indica que, na pior hipótese, seriam 320 votos a favor da reforma da Previdência, né? Contra uns 130, 150 votos, né? O mínimo necessário são 308 votos favoráveis. Então, na perspectiva pessimista, 320 votos, na otimista, 340 votos de 513 deputados federais, né? Tem os contra, que acho que não foram contra quando o governo Lula tentou fazer uma reforma, fez lá uma meia sola, como se diz, e teve que fazer de novo porque fez pouco, né? As grandes centrais sindicais não deixaram, tal, né? É sempre a história do privilégio. Quem desfruta do privilégio, né, que aliás tem um privilégio na Constituição, que é o direito adquirido. Ainda que mudem as circunstâncias, o sujeito tem direito adquirido, vai até a morte, até o túmulo com o direito adquirido, né? É um negócio assim que, claro, que só pega uma classe privilegiada, só pega uma certa casta, né, no serviço público brasileiro, né? Que deveria ser ao contrário, né? O pessoal do serviço público são os que lá estão para prestar bons serviços públicos ao público em geral, aos brasileiros. Esses sim é que deveriam ser a preferência de todo mundo, né? Mas é invertido, porque quem está com o poder na mão é que vai puxando as benesses para si e os privilégios. Tanto é que a classe mais privilegiada na Previdência, que são funcionários topo
da Câmara, do Senado, do Judiciário é que mais estão trabalhando contra a reforma da Previdência, mas não conseguiram fazer a cabeça da maioria, porque não tem como fugir disso, né? O rombo é muito grande. Foi criado por uma Constituição feita em 88, dita cidadã, que criou mais direitos que deveres. Aí isso não funciona na balança. De Brasília, Alexandre Garcia. Olá, nosso comentário de ontem está bombando em Brasília, né? Aquele projeto, aquela proposta de proibir, impedir que o dinheiro da corrupção seja usado para pagar o advogado que vai defender o corrupto, né? Ou o dinheiro do roubo vai defender o ladrão. Né? Isso, não faz sentido isso. Tá bombando, né? Eu até vou aproveitar e vou escrever o meu artigo para 20 jornais dessa semana sobre isso. Se você não for ler nos jornais, eu vou ler para você quando a semana terminar e os jornais todos estiverem publicados. Mas vamos lá ao comentário de rádio desta terça-feira. Bom dia. O ministro da Justiça, o ex-juiz Sérgio Moro, pediu uma licença não remunerada entre a segunda-feira e a sexta-feira da semana que vem, mais exatamente entre os dias 15 e 19. Se a gente pegar o fim de semana anterior e o posterior, vamos ter que ele vai dispor de 9 dias afastado do Ministério da Justiça para tratar de assuntos particulares, segundo diz a decisão publicada no Diário Oficial da União. Eu acho que não foi exatamente o tempo oportuno, a menos que ele tenha questões de foro íntimo muito fortes, né? Porque deveria deixar passar um pouquinho essa onda aí de usarem o produto do crime para tentar enfraquecer o juiz, para tentar enfraquecer a justiça, para tentar fortalecer corruptos, né? Deveria deixar passar um pouquinho, mas enfim, já está decidido, a sorte está lançada e enfim, vamos esperar, né? Agora, o que não dá para esperar é essa reforma da Previdência. Tem que sair alguma coisa já nesta semana, tudo indica que amanhã vá para o plenário. Os mais pessimistas estão imaginando 320 votos, o que dá já uma sobra de 12 votos, e os mais otimistas imaginam 340 votos numa Câmara Federal de 513 deputados. É que não tem como, mesmo com a pressão da casta privilegiada de servidores públicos, né, do Senado, da Câmara, do Judiciário, né, mesmo com essa pressão, não tem como não saber que é preciso reformar a Previdência ou acaba a Previdência, ou nossos netos, nossos filhos não terão aposentadoria. Lula já fez um pedaço, não pôde fazer tudo, porque lá no governo dele teve a pressão das centrais sindicais, e ele teve que se contentar com a meia sola, por isso está se fazendo outra reforma agora. Não dá para ceder muito, senão vai virar outra meia sola e em 5 anos vão ter que fazer tudo outra vez. É que essa Constituição dita cidadã criou mais direitos que deveres, aí desbalança, né? Aí a balança fica sofrendo e a gente tem que arcar com esse déficit provocado por mais gasto do que contribuição, à medida em que a medicina e os avanços de alimentação fazem com que a gente possa trabalhar até mais tarde, sem se aposentar, né? E que a sobrevida das pessoas seja cada vez mais alta. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que evita monopólios, cartéis, oligopólios, estava investigando a Petrobras por uma série de atos monopolísticos, né? E ela seria condenada, certamente. Agora a Petrobras e o CAD fizeram um acordo. O CAD arquiva os processos contra a Petrobras e a Petrobras se compromete a vender as suas participações no mercado de gás, né? A Petrobras tem 100% da importação do gás, tem 77% da produção de gás e participa num monte de distribuidoras. Em 27 distribuidoras, a Petrobras participa em 20, inclusive no transporte de gás da Bolívia, por exemplo.
No momento em que ela vender as suas participações e entrar mais gente no mercado e houver mais concorrência, isso tende a baixar o preço do gás. Vai favorecer o consumidor particular e tal, mas principalmente vai favorecer a indústria da construção, porque o cimento vai ter que baratear, porque a indústria de cimento gasta mais de 55% do seu custo na energia, e a energia é gás. Se o gás baratear para a indústria de cimento, vai haver um certo impulso na indústria da construção. E até lá, a gente supõe, são 2 ou 3 anos para normalizar isso, a gente supõe que as reformas da Previdência tributária vão dar um impulso à economia, e a indústria da construção é muito importante nesse contexto. De Brasília, Alexandre Garcia.